Olá, leitores de Vida Simples! Estamos ao vivo aqui num bate-papo que vai acontecer muito especial sobre a nossa edição do mês, a edição 220, Cultive Amor Próprio. Eu sou a Débora Zanelato, sou editora da revista Vida Simples e hoje eu vou conversar com a Karen Vogel. Vou pedir para ela solicitar aqui ela já até apareceu, transmitir. Vou até esperar ela entrar, que eu já faço a apresentação com a carinha da Karen para vocês. Oi, Oi! Débora. Oi, Karen. Tô aqui que eu tô com a minha cabeça toda assim, ficou melhor. Tudo bem, Tá querida? ótimo, tudo bem com você? Tudo bom, tudo jóia. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntas hoje. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Bom, para quem está Claro. assistindo a gente, a Karen Vogel é psicóloga clínica, é professora na The School of Life, cursou Mindful Self-Compassion e é autora do livro Quando Aprendi a Me Amar. E a Karen foi uma das entrevistadas na nossa matéria de capa desse mês, que é Cultive Amor Próprio, uma matéria muito linda, escrita pela Rafaela, uma jornalista muito especial para a gente. E a Karen, então, conversou com a Rafa e está aqui hoje para bater esse papo com a gente ao vivo. Vou deixar alguns avisos aqui antes que a gente continue. Queria contar para vocês que a gente está tendo muitos desafios para colocar a revista nas bancas. Então, por enquanto, Vida Simples não está mais nas bancas de jornal. Então, quem desejar ter seu exemplar, quem desejar assinar a revista, pode fazer isso no assinatura.vidasimples.co. Lá dá para assinar tanto a versão digital da revista para acessar a revista digital, como a versão impressa para receber a revista em casa. E aí tem planos tanto mensais como anuais para colecionador, enfim. Então fica aqui o meu pedido, né, que para quem gosta do nosso trabalho, né, somos uma empresa pequena, um time pequeno de pessoas tentando fazer esse mundo um pouquinho melhor. Então convido todo mundo que gosta do nosso trabalho para apoiar a gente assinando, porque a gente por enquanto, pelo menos, não vai conseguir mais colocar as revistas nas bancas. Bom, dito isso, Karen, São os tempos modernos, né, Débora? são os tempos modernos e, enfim, né, a gente está tentando lidar também diante desses desafios que estão aparecendo. Bom, amor próprio, que é o nosso tema aqui da nossa matéria de capa, é o nosso tema aqui do nosso bate-papo. O que é amor próprio? Assim, né? Porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa que se ama demais, ela se acha, né? Ou ela tá se achando, ou ela, enfim. O que é, assim, por definição, amor próprio? É uma excelente pergunta, Débora. Acho que é uma boa forma da gente começar. Amar a si mesmo, né? Quando a gente ama a si mesmo, a gente se trata bem, a gente se trata como a gente trataria um amigo querido, uma amiga querida, né? Em geral, se a gente for observar como a gente se trata, a gente não se trata como um amigo, uma amiga querida, né? A gente, inclusive, trata os nossos amigos, em geral, aquelas pessoas que a gente ama, de uma forma muito mais amorosa e muito mais queridos, né? De uma forma muito mais querida do que a gente mesmo. Então, Mais o amor gentil, né? próprio exato. Então, o amor próprio nada mais acho que a forma mais simples da gente entender é a gente se tratar da mesma forma que a gente trata aqueles que a gente ama, né? Se tratar com amor, é se tratar com carinho, e é o que é oposto da autocrítica, que é o oposto por exemplo, a gente sabe as coisas que a gente precisa fazer para se tratar bem. A gente sabe os alimentos que nos fazem mal, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física e, em geral, a gente não faz. Ou a Não. gente come errado, né? Isso é não ter amor próprio, né? É fazer tudo aquilo que, de certa forma, sabota o nosso bem-estar, né? Então, além de se tratar bem e com carinho, assim como a gente trata um amigo, é também a gente se cuidar, é a gente fazer escolhas a gente sabe exatamente quais são, né? As escolhas que seriam de autocuidado e de autoamor. E, Karen, quando você fala de autocuidado, autoamor e autoestima, aí entra aquele conceito da autoestima que você já falou
bastante e eu gostaria de compartilhar aqui, né? Porque assim, o que é a autoestima, né? É aquela coisa de você ter uma imagem sobre si mesmo. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão, né? De como a autoestima se forma, porque a autoestima e amor próprio estão intimamente relacionados. Estão. Estão, e é saudável que a gente separe as duas coisas, a gente vai entender por quê, né, Legal. Débora? Então, assim, a autoestima, ela é importante colocar que ela é um conceito que eu tenho sobre mim. Logo, se ele é um conceito, tá aqui na minha cabeça, né? É algo que eu penso sobre mim, tá? E eu aprendi a pensar, eu aprendi, por exemplo, a Karen aprendeu sobre quem ela é baseado nas pessoas que conviveram comigo ao longo da minha vida. Então, eu aprendi sobre quem eu sou com base no que observaram sobre mim e falaram que eu sou. Olha o perigo disso, né? Então, de uma certa forma, a autoestima é um autoconceito daquelas pessoas que eu cresci dizendo que a Karen é isso ou é aquilo. Então, vamos pensar assim: se a Karen ouviu, por exemplo, a vida inteira da família dela, dos irmãos, da mãe e do pai, que ela é preguiçosa porque ela gosta de acordar tarde, por exemplo, de tanto falarem isso para mim, eu passei a acreditar nisso como verdade. Tudo bem? Tudo. E aí, então isso é um conceito sobre mim. Em geral, esses autoconceitos são ou positivos ou negativos, né? Uma Já outra viu coisa. aí também dentro da. E aí variam dentro da cultura, né? Seja a cultura do próprio ambiente, seja até a própria cultura familiar, né? Exatamente, exatamente, Débora, Porque você falou tudo. Porque a depender do meu social, a minha autoestima vai ser favorável ou não, melhor ou não, né? Então você falou tudo. porque assim, às vezes, se você nasce numa casa, né, com o conceito, né, com o valor aí de que dormir até tarde é um sinônimo de preguiçoso, não significa que na casa do vizinho, do seu colega, onde dormir até tarde é, sei lá, respeitar o seu próprio corpo, lá né? Ela não vai ter esse estigma do preguiçoso. Por isso que é interessante Isso. notar que esses valores, eles são sociais, mas dentro de cada família eles também existem, né? Bem falado, Débora. Então, de uma certa forma, esse é o grande perigo da autoestima. O perigo da autoestima ela é 100% social. Logo, se ela é social, eu vou depender de um interlocutor entre quem eu que está me falando sobre quem eu sou. E isso é perigoso, porque eu vou depender desse social, realmente, né? Já o amor próprio, ele independe daquilo que eu penso sobre mim. Por exemplo, eu posso ter uma autoestima não boa, eu posso pensar que eu sou preguiçosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, e mesmo assim fazer ações de autocuidado, e mesmo assim prestar atenção nesses meus pensamentos, nessas minhas crenças, né? Isso que eu acreditei sobre mim. Então, cuidar desse pensar são exemplos de cultivar o amor próprio, né? Então, não necessariamente, nós não estamos perdidos, aquelas pessoas que têm baixa autoestima, e que, em geral, é importante falar que a autoestima, ela oscila absurdamente. Então, tem dias que quem tá bem da autoestima, no dia seguinte não tá, e a autoestima, ela é algo muito variável, né? Nem Ou todo dia a seja, gente está bem. Fale. e nem todo dia a gente está se sentindo bem, ou nem todo dia a gente. Às vezes você fez uma coisa muito legal no trabalho e daí recebeu um elogio, no outro dia você fez uma coisa que não foi tão bem vista, enfim, as coisas vão flutuando de acordo com o externo, é basicamente Exato. isso. Exatamente. Isso também é perigoso, porque de uma certa forma a gente precisa cuidar para que o nosso conceito não fique ainda sendo dependente do social, né? Mas é isso mesmo. Então, a depender, por exemplo, imagina que eu faça um ótimo atendimento hoje com um paciente, eu vou me sentir super bem. E no dia seguinte, se a sessão não foi tão boa, eu talvez não me sinta tão bom, tão boa terapeuta, e isso faz parte, né? Agora, é importante, já que a gente está falando de amor próprio, né? É importante a gente separar
uma coisa da outra. Então, é claro que quem tem uma baixa estima, uma autoestima não tão boa, costuma se criticar mais. É uma tendência, né? Inclusive as pesquisas mostram isso. As pesquisas de autocompaixão mostram que quanto menor a minha autoestima, mais eu me autocritico, que é para eu ir atrás de comportamentos novos e me sentir melhor. No entanto, a gente não precisa esperar nos sentirmos com uma autoestima boa para cultivar o amor próprio. Ao contrário, a gente, exatamente quando se percebe com autoestima baixa, é que a gente precisa dar um gás no amor próprio, realmente, né? Que é o quê? O que é o amor próprio, Karen? Ações. 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 Né? O amor próprio poderia ser também reconhecer que o meu valor, ou não sei se seria isso, então, a autoestima, perceber que o meu valor, ele independe do que o outro pensa sobre mim? Sim. É um exercício... E o compromisso de cuidar de mim também, sabe? Sim. Um amor próprio como um compromisso meu comigo mesmo. Isso, exatamente. Você percebe que para isso independe do que eu penso sobre mim? Eu posso cuidar de mim e ter compromisso sobre mim, independente do que eu penso sobre quem eu sou ou como eu estou hoje. Né? Agora, a primeira coisa que você falou é super importante e eu não vou falar para você que é algo fácil, né? Como é que a gente faz para separar aquilo que é o outro, com base na história de vida dele, que está olhando sobre o meu comportamento, e aquilo que é o que eu enxergo como realidade daquilo que eu não sou tão boa ou que eu sou boa. Então, é super importante a gente aprender essa distinção entre o social e aquilo que eu enxergo em mim mesma. Né? E às vezes até o oposto, né? Às vezes você está muito bem com a sua aparência. Aliás, essa coisa da aparência, ela é extremamente delicada e eu acho que ela é muito importante também falar, porque a gente vive também num contexto que dita algumas formas de ser e agir e de estar no mundo, assim, fisicamente, né? Como se fossem melhores, né, do que outras. E a gente também está sempre eu acho que num sistema em que você nunca pode estar contente. Então, se você fala assim, ai, Karen, nossa, seu cabelo tá lindo. Ai, não, ele tá com uma ponta seca. Ou, ai, nossa, você acha mesmo? Ai, nossa, não, eu precisava cortar. Então a gente meio que se deprecia, né? Se autodeprecia e parece que nunca se permite falar. Não, é verdade, nossa, meu cabelo tá muito lindo hoje mesmo, porque parece que eu tô me achando, né? Estou me achando. Né? Ou eu não posso estar contente com o meu corpo, seja ele magro, gordo, qualquer forma que ele tenha, né? Parece que nem a gente se autoriza dentro de uma sociedade que já não autoriza, né? Faz sentido isso para você? Faz sentido sim, faz sentido sim. Acho que você está falando de algo bem importante, que é o quanto a primeira parte é perfeita, né? A gente começar a observar esses nossos próprios pensamentos de desqualificação, né? Quando alguém elogia e que está olhando algo positivo sobre nós, como a gente tende a desqualificar a nós mesmos? Isso também é uma evidência da forma como a gente se trata, né? E a segunda coisa que você estava falando é o quanto a gente nunca está satisfeito com a gente mesmo, né? O quanto a gente é duro com a gente mesmo, a gente não se permite errar, a gente não se permite estar com um dia com o cabelo horroroso, tem que estar sempre perfeito, tem que nunca errar, e realmente isso é muito longe de ser humano. Que é uma das coisas da autocompaixão que a gente fala, uma das competências é a humanidade comum. Né? Humanidade comum é a gente se reconhecer como humano. E se eu sou humano, eu vou errar, o meu cabelo vai estar feio em algum dia, no outro dia ele vai estar bonito. E isso realmente faz parte de ser humano. É a gente perceber que tem os dias bons e os dias ruins, e não quer dizer que todos os dias somos ruins.
né? Ô, Karen, eu vou pedir para você explicar um pouquinho desses três, acho que são três, né? Pelo que eu andei lendo sobre tudo que Sim. você tem falado, né? Dos três pilares aí da autocompaixão. Antes eu vou só ler um pouquinho do que o pessoal está falando aqui. Gente, eu adoro quando vocês interagem, assim, é muito gostoso sentir que a gente tá junto aqui. Klaus falou assim: olhar no fundo de si, no fundo, dentro de si, para entender o que sentirmos, pode ajudar no amor próprio? Absolutamente. Você quer que eu responda ou você só vai fazer as perguntas, Débora? Não, pode Pode responder. responder. Absolutamente, Cláudia. Perfeito isso que você está falando, porque quando eu identifico uma emoção, eu estou cuidando da minha emoção. Identificar a emoção e prestar atenção do que está se passando dentro da minha pele é um dos pilares da autocompaixão chamado mindfulness e atenção plena. Né? Então, o Klaus, ele já saiu Já. falando para a gente sobre a primeira competência. Né? Vamos falar das três competências, então. Vamos. Bom, a primeira é a mindfulness, né? A Sim. segunda é o ser gentil. Isso. E a terceira é o que você, né, chama de humanidade comum, que você falou Isso. um pouquinho anteriormente. Pode, Isso. então. O primeiro, Vamos então, falar das três, né? Importante, acho que vamos colocar os créditos na autora, né? Então, essas três competências da autora Kristin Neff, a nossa principal autora, né? A principal pesquisadora sobre autocompaixão no mundo. Então, foi ela que trouxe esses três pilares, né? Então, o primeiro pilar, ser gentil. Quando a gente fala de ser gentil, a gente, bom, é uma prática de autocompaixão, então a gente está falando de quais são aquelas ações, principalmente, que eu posso fazer para comigo, que seriam exemplos de gentileza. Então, a forma como eu penso sobre mim, a forma como eu me trato, se tratar com gentileza, em geral, tem a ver com a gente cuidar da nossa autocrítica. Né? Se a gente for passar um dia inteiro observando o quanto a gente se critica, né, Débora? A gente ia ficar, de cabelo em pé. Né? O Klaus falou exatamente isso aqui, autocrítica e julgamento influenciam no amor próprio. Pois é, exatamente. E veja, se a gente for ver, a autocrítica e o julgamento, eles estão na nossa cabeça, logo eles são pensamentos. E aí as pessoas falam, nossa, Karen, mas quando é pensamento é tão difícil de manejar, né? Porque pensamento ele é automático, ele simplesmente vem e quando eu vou ver eu tô lá me criticando. Mas existem, quando a gente fala de mindfulness, a gente vai ver que isso é possível sim. Né? Então, ser gentil quer dizer observar essa autocrítica e substituir essa autocrítica por uma voz mais suave, né? Por uma voz aonde você se perdoa por algum erro que você fez, né? Então, ser gentil quer dizer ser gentil consigo mesmo, principalmente nesse conteúdo mental, né, de autocrítica, e principalmente com as nossas emoções, né, Débora? As nossas emoções, principalmente aquelas desafiadoras, então a tristeza, o medo, a raiva, quando elas vêm, a gente não quer tê-las, frustração, né? A gente quer, de alguma forma, que elas vão embora e a gente se critica, a gente não gosta delas, né? Então, ser gentil também com essas emoções das quais a gente quer tanto se livrar, né? Muitas vezes isso envolve a prática da gentileza, ser gentil com as emoções que a gente não gosta também, além do nosso conteúdo de pensamento de autocrítica. Tá? Então, ser gentil envolve isso, a gente cuidando e fazendo ações para cuidar de pensamentos e emoções. Tá? Certo. Primeiro prilar aí desses três pilares da autocompaixão, que está conectado aí com o nosso amor próprio. Isso. E segundo um segundo autor, que é o nosso super querido também, o Paul Gilbert, que é um autor inglês, o Paul Gilbert coloca que quando a gente é gentil com a gente mesmo, a gente aciona uma parte do nosso cérebro
relacionado com o nosso sistema de afiliação e de recompensa. Então, quando a gente, de alguma forma, é gentil conosco, a gente aciona uma parte do cérebro relacionado com a sensação de segurança. Né? E a gente provavelmente produz um hormônio chamado ocitocina. Né? Então, o hormônio ocitocina é o hormônio relacionado com relação de segurança. É aquele sistema onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente não está diante de nada crítico, a gente pode ser autêntico. Né? Então, quando nós somos gentis com a gente mesmo, a gente aciona esse sistema relacionado com a ocitocina, ou seja, só benefícios. Tá? E aí o terceiro pilar. O segundo pilar nós já falamos, o mindfulness, que é... Bom, vamos falar primeiro de um ou do outro. Na verdade, a ordem não importa. Então, o segundo pilar é aquilo que a gente chama de atenção plena, ou mindfulness, que na verdade é a gente absorvido, né, olhando para o momento presente, enquanto essas coisas dentro da gente vão acontecendo. Então, é o estar presente, observando a minha autocrítica, eu estar presente, observando a minha frustração, a hora que ela está ocorrendo. Né? E poder escolher por uma ação de gentileza quando eu percebê-las acontecendo. Tá? Ou seja, e é um pouco daquilo que você falou um pouquinho, né? Que é esse vigiar os nossos pensamentos, né? Então, o pensamento vem, essa prática de mindfulness vai ajudando a gente a perceber o que é essa mente falando. Exatamente, exatamente. O mindfulness, ele faz a gente, ao estar no presente, a gente começa a observar, nossa, olha como eu penso isso, olha a quantidade de vezes que isso vem na minha cabeça ou que eu repito essa minha autocrítica, né? A gente fica mais atento ao que está se passando, por isso que mindfulness é tão importante, né? A gente fica atento ao que se passa dentro da gente. Sim. E aí essa humanidade comum que você falou um pouquinho lá atrás, né? No momento em que eu percebo que o outro, que todos nós, né, vivenciamos esses sentimentos, né? Sim. Então, eu tô aqui falando, me sinto preocupada se vou trazer um conteúdo legal, se vou fazer boas perguntas. Você provavelmente está aí pensando se vai compartilhar o conteúdo da melhor forma, né? Se todo mundo vai... Né, os leitores com algumas expectativas, enfim, todos nós aqui compartilhamos de sentimentos... dessa nossa fragilidade humana, né? Pois é, querida, pois é. Eu acho que a humanidade comum, vamos pensar numa coisa que nós estamos vivendo em comum, é o medo, né, nesse momento. Então, a nossa humanidade comum estamos todos ansiosos, estamos todos relativamente apreensivos com relação ao futuro. Né? Então, a humanidade comum, como a terceira competência, diz que somos todos falíveis e somos todos sofredores, todos nós desenvolvemos as mesmas vulnerabilidades. Né? Então, estamos todos sofrendo, estamos todos relativamente em casa, vivendo os desafios, então somos humanos nesses desafios todos e nessas vulnerabilidades todas. Né? E aí, você acha que isso tem... Quando a gente pode, então, reconhecer essa humanidade, é possível que a gente deixe a comparação um pouquinho de lado? Porque pensando, né, no que a gente está conversando, eu dei uma lida aqui também no que o pessoal tem falado, né, dessas comparações. Eu gosto de dizer que a comparação ela é inglória. Porque é você, né? A gente tá sempre, muitas vezes, né? Tem pessoas que acham que se comparam mais, tem outras menos. Mas, de maneira geral, você também já falou sobre isso em outros momentos, né? Que muitas pessoas acabam, dependendo da forma como foram criadas, enfim, estabelecendo essas relações o tempo todo. E essas comparações o tempo todo. E aí, como que isso se reflete na autoestima e em como a gente se vê, né? Com base nas medidas do outro. Né? Linda pergunta. Linda pergunta. O nosso iceberg inteiro com a ponta do iceberg do outro.
Olha, Débora, uma das coisas da nossa humanidade comum é que a gente tem um pensamento muito frequente que é se comparar. É uma habilidade que a gente aprendeu nas aulas de matemática, de lógica. A gente aprendeu a fazer comparação maior, menor, mais, menos, né? E a gente foi adquirindo essa capacidade de relacionar estímulos ao longo da nossa vida. Então, a gente aprendeu realmente na escola e com os nossos pais e os nossos cuidadores a fazer comparações. Então, aprendeu a comparar, por exemplo, isso aqui, filhinho, é maior ou menor do que isso. Esse treino relacional, ele é absurdamente feito quando a gente é pequeno. Então, a gente aprende a se comparar e a fazer comparações. E, obviamente, quando a gente é adolescente e adulto, a gente está com isso tão treinado que a gente se torna expert em fazer o mesmo com o outro, né? Sim. E eu acho que uma das competências que deveriam ter na autocompaixão, e acho que vamos torcer para que tenha uma quarta, seria não se comparar. Né? Porque necessariamente quando a gente faz, e isso é mental também, né? A comparação é mental, um treino mental. Quando a gente se compara, invariavelmente a gente se sente mal depois. Porque a gente nunca vai se comparar com alguém que é menos. A gente sempre vai se comparar com alguém que a gente acha mais. Né? E é um treino que só vai levar ao sofrimento. E claro, aí vocês vão falar assim, Karen, mas puxa, é tão difícil parar de comparar? É muito difícil. É treino mental mesmo. Né? A gente percebe, puxa, olha eu me comparando ali, a hora que eu começo a me sentir mal, eu já percebi, puxa, eu já me comparei. Né? Mas é delicado, é um sofrimento se comparar. Né? E acho que tem um pouco dessa questão de, aos poucos, lembrar que você está se comparando, né, com uma parte do outro que você não. Uma parte muito pequena do outro, né? E aí, aquilo que você falou lá atrás, quando a gente lembra dessa humanidade comum, dessa vulnerabilidade, você entende que todo mundo, em maior ou menor grau, em algum ponto da vida, tem os seus desafios, né? E eu gosto muito de pensar que quanto mais eu posso treinar o meu olhar para aquilo que verdadeiramente importa para mim, lembrando do meu valor, aquele caminho é o meu. Sim. Né? Então, a comparação ela acaba realmente não servindo, porque isso é meu e é o que eu tenho, e sou eu. Né? Não, realmente não tem medida. E vai ficar, eu acho que esse processo ele vai ficando cada vez mais claro. Né? É como uma trajetória, né? Quem é que pisa no mesmo lugar que você pisa? Né? Nem os irmãos, teve alguém até que comentou, né? Que nas famílias existem muitas comparações. Sim. Mas é isso, mesmo dentro de uma família com 3, 4 irmãos, 2 irmãos, enfim, você percebe que cada um é singular, né? Essa singularidade que é do indivíduo, do ser, da alma, né? Do que quer que a gente... Você acabou de colocar aí, Débora, um super treino para a próxima vez que a gente se comparar, né? Então, vamos colocar dicas já para as pessoas que estão nos assistindo. A próxima vez que eu me comparar, para e observa algo positivo sobre você. O que tem sobre você que é diferente dessa pessoa, mas que te torna único enquanto ser humano, né? Algo que você consiga olhar para você e consiga reconhecer como legítimo e como positivo, né? Acho que você acabou de colocar um lindo treino, né? Para quando a gente se comparar, né? Lindo. Bom, tem mais pessoas entrando, eu vou dar um apanhado aqui para quem está chegando agora. Eu sou a Débora Zanelato, editora aqui da Vida Simples, e estou conversando com a Karen Vogel, que é psicóloga. Eu tenho até uma colinha aqui, Karen, para não esquecer de falar nada. Psicóloga clínica, professora, é autora do livro Quando Aprendi a Me Amar e cursou também o Mindful Self-Compassion. E está aqui compartilhando com a gente aprendizados, reflexões sobre amor próprio, que é o tema da nossa edição de junho de Vida Simples. E aí, quem está chegando agora não ouviu eu falar no comecinho, que é o seguinte, a gente está passando por um momento muito desafiador, né? Todos nós estamos, e Vida Simples
temporariamente não estará mais nas bancas. Então, eu convido que quem gosta do nosso conteúdo, deseja apoiar a gente, vá até o nosso site, que é assinatura.vidasimples.co, assinatura.vidasimples.co, e escolha, enfim, o plano que puder, que mais gostar, seja para a versão digital ou para a versão impressa. E a gente tem a lojinha também, onde dá para comprar as edições avulsas. Mas é claro, né? Se puderem nos apoiar com a assinatura, eu, né, em nome do nosso time, do nosso pequeno time, super agradeço. E vou agradecer também, que eu não agradeci ainda, a Ida, que é uma marca de roupas que está com a gente hoje, que acredita que as roupas são um poder de expressão e que buscam, né, uma beleza mais consciente e apoiam esse nosso tema do amor próprio, do autocuidado, da autocompaixão. Que Deixa eu ver bom. o que o pessoal está falando aqui. Muito Vamos comentário ver. legal. Olha só, vivenciar.esp.pod. Comparar não é valorar, parece consumir valores. Exato, comparar, na verdade, tem um lado de quando a gente está se comparando, a gente está valorando o outro e se desvalorizando, né? A gente está vendo no outro aquilo que a gente não quer ou que a gente não tem. Então, talvez, é por isso que a gente propôs esse exercício. Tá, eu tô valorizando aquilo do outro, mas o que tem valor em mim, então? Né? E a gente poder não sair por baixo dessa comparação, não se sair por meio. É porque realmente é o que você falou, Débora, na comparação a gente está olhando uma parte da pessoa, né? A gente não está olhando a pessoa toda, né? E assim, nem só as vulnerabilidades dela, mas às vezes o quanto, né? Teve uma vez que eu estava conversando com uma repórter de Vida Simples sobre nãos, né? Que às vezes a gente recebe um não, a gente fica muito triste, mas aquele que recebeu o sim, poxa, ele, né? Por vezes sim. também mereceu aquele sim, né? Então, enfim, tem toda uma trajetória, né? Que é nossa. E a Crislane falou uma coisa muito legal aqui, que eu reitero, que é uma sociedade tão competitiva, onde premiamos os primeiros lugares. Isso vale, né, para as empresas, grupos, redes sociais, enfim, a gente realmente vive num contexto que estimula mais a competição, ou melhor, né? E dentro desses estereótipos e rótulos, né? Seja do corpo perfeito ou da trajetória perfeita. E isso eu queria, né, que você comentasse se conecta mesmo com os desafios que a gente passa para ter mais amor próprio. Sim. Eu vou dizer que o perfeccionismo é algo que o perfeccionista, e eu tenho certeza que a gente está falando com vários, eu sou um pouco, todos nós somos um pouco, mas todo perfeccionista tem baixa tolerância ao erro, né, Débora? E é um exercício para nós que somos intolerantes ao erro, a gente pegar mais leve consigo quando a gente erra, né? Mas é um exercício válido, é um exercício de muita autocompaixão e de muita coragem. É a gente reconhecer que errou e ao invés de se punir, que é um exemplo de não autocompaixão, é a gente parar de se punir, aprender com o erro e se perdoar e seguir. Né? Esse seria uma prática de mais autocompaixão e não ficar se autocriticando e se colocando para baixo, né? E se chicoteando. Realmente isso não é autocompaixão. Então, na próxima vez que a gente errar, né? Vamos reconhecer, puxa, eu errei, realmente eu falhei. Vamos parar de se punir, vamos aprender com o erro e bola para frente e se perdoar realmente e saber que a gente é humano, né? E eu não estou falando aqui contemporizar e não... Eu estou falando assim, realmente aprender com o erro. É diferente de passar a mão na cabeça. Não, eu errei, tenho coisa para mudar, tenho. É diferente de se punir. E de ficar naquele círculo, né? Exatamente. Naquela coisa mental de se punir, né? É um horror aquilo. E aí você falou do perfeccionismo e aí vou aproveitar a deixa aqui, que é da intolerância ao medo de intolerância ao erro e tudo mais. E eu percebo que isso, num certo sentido, queria saber de você, está conectado com a forma como a gente acha que merece ser amado. Então, assim, mereço ser, eu só serei amado, ou as pessoas só poderão me amar se eu for perfeito.
Exato. Faz sentido? Faz todo sentido. E aí, isso é uma aprendizagem de pequeno, realmente, né? Tem uma função do perfeccionista, da pessoa perfeccionista, que é ela entendeu que ela precisa ser muito boa para receber amor, né? E nas práticas de autocompaixão, Débora, a gente pode se dar amor independente se a gente foi amado ou não, independente das nossas feridas a respeito de ter sido amado incondicionalmente ou não. Inclusive, quando a gente está falando de autocompaixão, a gente pode decidir se amar independente da minha história, me amar independente do meu corpo. Se eu não estou gostando do meu corpo, mesmo assim eu posso me amar. Se eu errei, mesmo assim eu posso me amar, né? Ou seja, a gente não aguardar uma condição especial para começar a se amar. Eu posso fazer isso imediatamente agora, né? O próprio fato da gente estar assistindo uma live disso, e eu tenho certeza que algumas pessoas estão assistindo já há algum tempo, está interessado em entender como é esse repertório. Eu gosto de usar esse termo, né? Repertório. A autocompaixão, ela envolve um conjunto de repertórios, da qual eu não preciso de uma situação específica para começar a fazer. Eu não preciso emagrecer para começar a fazer. Eu não preciso ser boa para começar a fazer. Eu não preciso ser perfeita. E eu faço agora, imediatamente, porque eu sou tudo isso, imperfeita. Tem coisas no meu corpo que eu não gosto, ou porque eu erro. É exatamente por isso que a gente precisa de autocompaixão, né? E acho que porque, como qualquer ser humano, né? Como todo ser humano que está na Terra, porque merece, né? Se amar. Exatamente, exatamente. E é um aprendizado, né, Débora? É um aprendizado. Eu não sei se você concorda, mas a gente é ensinado, quando a gente é pequeno, a amar o outro. Então, trata bem o seu irmãozinho, né? Não Em trata breve mal a sobre. professora, por exemplo, né? Então, a gente foi muito treinado a como amar o outro. E, de alguma forma, não nos foi ensinado como é se amar, né? E é por isso que a gente está falando sobre isso aqui Isso, também, né? né? Porque, de alguma forma, a gente não aprendeu. Então, quando a gente ouve aquela coisa na cultura, a gente precisa se amar primeiro para depois amar o outro. Fala assim, tá, entendi, mas como é que é se amar primeiro, né? Como eu faço isso, né? Como eu Não faço aprendi, isso? né? Bom, Né? tem muitos comentários muito legais aqui, ó. Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Sou Uhum. rígida comigo mesma. Olha aí. Sofro muito sendo assim. Como sofro em ser perfeccionista. Teve uma pessoa que falou assim: perdi uma parte da live. Ela vai ficar gravada? Sim. Às vezes o Instagram dá um pau aqui e não deixa salvar. Aconteceu isso no mês passado. Fiquei super frustrada. Mas assim que a gente encerrar, vou salvar para ficar aí salvo aqui pelo menos por 24 horas, né? Nos coisas. Reconhecer que errou, ao invés de se ouvir, parar com o erro e aprender com ele. Tarefa difícil, a Kaline escreveu. Aline, é difícil, é verdade, querida, é bem difícil, mas olha, eu vou falar que é muito recompensador, né? Realmente não é fácil. A gente se amar é muito difícil. Eu vou te falar que é muito mais difícil amar a nós do que amar ao outro. É mais difícil. É mais difícil porque tem um monte de coisa na gente que a gente não gosta e como é que a gente ama mesmo assim, né? E também porque a gente introjetou muito esse chicotinho, essa autodepreciação. Você Não acha que é uma entendi, falhou questão aqui. de. Eu quis dizer assim, você acha que é uma questão de fundação, assim? Porque a gente foi ensinado, ou Isso. porque a gente não foi, na verdade, a gente não foi ensinado a se amar? Porque a gente não foi ensinado, A gente foi ensinado quando pequeno, a cuidar do outro, a amar o outro, né? Porque a gente estava aprendendo a se virar socialmente, né? A gente precisava ser um ser humano minimamente sociável, né? Então, as nossas mães nos ensinaram a dividir os nossos brinquedos com o outro, né? Então, elas ensinam, de alguma forma, a gente foi muito mais treinado sobre o outro do que sobre nós mesmos, né? Em geral, a gente vai aprender sobre amor próprio em terapia,
né? E eu acho que o nosso objetivo com essa live e com o livro e com tudo mais é a gente poder tornar amplo esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Não necessariamente a gente pode desenvolver o amor próprio só porque a gente foi para a terapia, por exemplo, né? E desenvolveu essa habilidade. Então, como é que a gente pode levar esse conhecimento mesmo para aquelas pessoas que não estão no consultório, né? Que estão querendo fazer essa prática em casa e que muitas vezes a gente não precisa de um profissional para fazer isso, né? Claro que às vezes a gente precisa, mas não necessariamente, né? E é legal isso, porque no fim das contas é essa autorresponsabilidade, né? Porque não tem ninguém que possa fazer o amor próprio por você mesmo. Boa, Débora, boa. Não tem. É uma tarefa Não que, tem. assim, É 100% nossa. pode ter ajuda e a gente está aqui querendo realmente compartilhar o que a Kari Sim, tem, mas assim, independentemente, né, sempre é uma tarefa nossa, né? sim. Eu acho que o que é interessante, Débora, a gente colocar, o conceito de compaixão, ele envolve a questão das ações, né? Então, eu acho que uma coisa muito boa para a gente lembrar é que o amor próprio, ele envolve ações. Então, uma das ações é a gente se tratar com carinho, é a gente observar a nossa autocrítica, é a gente observar quando a gente está trabalhando demais, que a gente precisa de descanso, é observar que a gente precisa melhorar a alimentação se não estiver se alimentando bem. É realmente a gente pensar em ações relacionadas com o autocuidado, né? E Então, aí, fale, querida. não pode falar. E Porque aí, essas a gente coisas. não precisa esperar uma situação específica acontecer para isso. Eu posso fazer agora, É. né? Porque o que você está dizendo traz para um lugar palpável e que quando a gente põe na prática, a gente vai realmente entender. Então, por exemplo, nossa, caramba, hoje eu já trabalhei demais, eu preciso cuidar de mim, eu preciso fechar essa tela. Ou, nossa, eu estou sendo super negligente com a minha saúde, então eu preciso cuidar da minha saúde. Né, o que quer, nossa, eu estou sendo extremamente crítico. Opa, e aí, né, vem o mindfulness, a nossa prática de tentar prestar atenção nos nossos pensamentos. Ou Isso. seja, a gente está aqui refletindo sobre algo que parece abstrato, mas o que você está dizendo é, olha, tem ações, olha, tem coisas que a gente vai materializar esse amor próprio para realmente cultivar. Eu gostei muito, né, do cultivar, quando a gente pensou nas chamadas, porque é isso, é algo que você tem que manter, né, essa nutrição, né? Porque não é algo que eu fiz, pronto e acabou, né? Então, hoje eu fui ao médico, esse ano eu fui ao médico e pronto, eu nunca mais vou ao médico. Ou hoje eu tô cansada, fechei o computador, mas assim, o resto do ano eu não cuido de mim. Então é realmente uma prática que a gente vai incorporando, né? Isso. Eu estou lendo aqui uma pessoa que perguntou, né, quais outros exercícios a gente pode fazer de amor próprio, né? É muito Tem legal. uma das coisas que eu gosto muito de fazer é meditações de amor e bondade, né? O que a gente chama de meditações de autocompaixão. Se vocês forem lá por exemplo, tem algumas que eu gravei lá no YouTube, Karen Vogel, se vocês forem lá, vocês vão ver que lá tem algumas meditações. Então, o que tem de interessante nessas meditações de amor e bondade, né? Que a gente chamou as meditações de autocompaixão. A gente tira lá 5 a 10 minutinhos por dia, né? A gente coloca a meditação, coloca um fonezinho, né? A gente leva as nossas mãos para alguma região do nosso corpo que a gente sente que está precisando de maior cuidado e simplesmente faz a meditação, né? As meditações de autocompaixão, elas têm muito poder, né? Um poder de ensinar para a gente 5 minutinhos da gente se cuidar, da gente se nutrir mesmo, né? Então, além dessas outras ações que a gente falou, então, cuidar da alimentação, todas as coisas relacionadas com se cuidar, a prática de meditação de autocompaixão, ela ajuda a gente sentir o nosso próprio calor, né? Porque a gente leva as mãos, por exemplo, para o coração, né? Enquanto a gente está fazendo a meditação, e a gente consegue sentir o nosso próprio quentinho, o nosso próprio amor. É muito significativa a prática. Então, quem pediu dicas, né?
fica aí. Então, são as meditações de autocompaixão ou meditações de amor e bondade, tá? E pode ser que seja desconfortável, né, Karen, no Sim, começo. sim. Eu vou falar para Especialmente você. se for para uma parte do corpo que a gente não está em paz com ela, né? Sim. Ou que a gente sempre escutou que não era bonita, ou, né? Mas eu acho que essa região é a que mais está merecendo o nosso alto amor, né, Débora? Por mais que seja difícil levar as mãos para essa região do nosso corpo, quando a gente faz esse exercício e enfrenta e tem coragem para fazer o exercício, a nossa parte do corpo ela sente o nosso calor, sente o nosso cuidado e isso nos transforma por dentro, Lindo, né? muito Isso lindo. é transformador, né? Então, fica aí a dica para quem tiver alguma parte do corpo que não gosta, faz a meditação, coloca a mão nessa região, leva carinho, leva amor, porque independente de ser um lugar que você não gosta, é digno de amor, poxa vida, né? Não é porque a gente E, não gosta que não é digno de amor, não, tudo é digno de amor no nosso corpo, né? e sabe o que eu gosto muito dessa prática? Quando eu comecei a fazer, hoje eu até não faço mais, mas quando eu comecei a fazer, eu fui percebendo os julgamentos que vinham e as crenças que vinham, e elas, por vezes, não eram minhas, sabe? Que Então, ótimo, é percepção. como se você fosse ativando as memórias das vezes em que você escutou alguém falar. Então, às vezes, alguém escutou, não, mas eu não posso gostar do meu cabelo. Aí você, às vezes, lembra, né, de alguém que falava do seu cabelo. Ou, enfim, né? Ou isso traz, né, à tona, assim, algumas memórias que são muito importantes de se Sim, dissolver, né? sim. Você falou tudo, né, Débora? Quando a gente para observar os nossos pensamentos, muitos deles não são nossos. Muitos deles foram aprendidos, né? Então, de uma certa forma, a gente perceber o que é meu e o que é do outro. É difícil esse exercício, né? Ele é bem difícil. Mas, independente do que é nosso ou é do outro, merece o nosso cuidado, o nosso carinho, e merece o nosso amor. Veja, todos nós merecemos nos amar, por mais que a gente não sinta que a gente é merecedor, e isso também faz parte da história de vida. Mesmo eu não me achando merecedora, eu posso me levar a amor mesmo assim, né? Eu posso me cuidar mesmo assim, porque veja, eu sou um ser humano, né? E a gente pode levar esse bem-estar para nós mesmos, independente daquilo que a gente pensa, né? Uhum. Ser merecedor ou não. Né? Nossa, que Então, lindo. Tem muitos comentários muito legais. Infelizmente, o nosso tempo de conversa já está chegando ao fim, mas quanta coisa legal aqui o pessoal falou. Gente, muito obrigada. Foi uma troca linda. que bom. Eu vou ter que encerrar, porque senão o Instagram derruba a gente depois de um certo tempo de live. Mas queria mais uma vez convidar todo mundo a apoiar o nosso trabalho, reforçar que esse mês Vida Simples não está nas bancas. Então, quem quiser nos apoiar pode ir no assinatura.vidasimples.co. Agradecer a parceria aqui da Ida, que está nos apoiando neste tema, né? Ainda é uma marca de roupas que acredita nessa beleza mais consciente, né? Que a gente olha para dentro. E pedir para a Karen se ela quer compartilhar mais algum aprendizado, mais alguma ferramenta ou mais alguma reflexão que a gente não tenha falado que pode ser legal para encerrar. Eu acho que uma boa forma da gente encerrar, Débora, se as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, elas com certeza de alguma forma podem desenvolver mais dessa habilidade, né, desse repertório. Então, acho que a gente pode terminar com a seguinte questão: o que é que você pode fazer um pequeno passo no dia de hoje, começando com hoje, né, o dia que você finalmente decidiu fazer algo para se amar? O que pode ser esse pequeno passo? Esse pequeno passo pode ser algo que você precise deixar de fazer, que você sabe que não é bom para você.
ou diminuir alguma coisa que você faz que você sabe que não é bom para você, já é um belo passo. Ou inserir alguma coisa no seu dia que você sabe que é bom para você, né? Veja, a autocompaixão, ela não precisa ser grandiosa, ela pode ser pequenas coisas, né? Mas que a partir de hoje a gente pode se comprometer. A partir de hoje eu me comprometo em me amar mais. Para isso, eu vou aumentar isso, ou eu vou diminuir isso, ou eu vou adicionar isso na minha vida, né? Não precisa ser nada caro, nada complexo, são coisitas pequeninas, Simples. né? Simples. Outro dia eu estava ouvindo de uma paciente minha, ela falou assim, Karen, eu aprendi que enquanto eu estava em reuniões, eu tinha vontade de fazer xixi, ir no banheiro fazer xixi, eu não ia, né? Às vezes são coisas simples, como Pequenos. deixar ali a pessoa 2 minutos e ir fazer xixi. Sabe, é simples, não precisa ser nada complexo, né? E que é Mas extremamente essencial, né? Prender a urina é péssimo, super prejudicial e a pois gente é, vai. e ela percebeu, eu tava no meio da, eu precisava sair, eu não ia, e aí eu percebi que, puxa, né? É 1 minuto que você pega para ir fazer, né? Então a Muito gente bom. poder usar o dia de hoje para ser o primeiro dia, né? Que Fica lindo. aqui o convite, Bom, quem né? entrou no meio da nossa conversa, não conseguiu ouvir desde o começo, eu vou tentar gravar essa live. Às vezes o Instagram derruba a gente, mas eu vou tentar deixar ela salva no nosso IGTV para todo mundo poder assistir, reassistir, compartilhar com quem achar que esse conteúdo faz sentido e pode trazer coisas boas. Eu conversei com a Karen Vogel, que é psicóloga. Eu vou deixar o nome do seu livro aqui também, que é autora do livro Quando Aprendi a Me Amar, professora. E no Instagram, no YouTube da Karen, ela indicou, né, as meditações da Isso. autocompaixão, que eu acho que podem ser ferramentas bem importantes para todo o tempo, especialmente para hoje, né, que é o dia que a gente Isso. vai começar a se É o olhar. nosso grande primeiro dia, né? Depois me Enfim, contem como é que está sendo a jornada de vocês, tá, queridos? Quero acompanhar, tá bom? bom, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou pela interação de sempre. É muito bom, gente. É muito bom ter É vocês muito aqui. gostoso, muito De gostoso. verdade, é o que dá sentido assim para tudo que a gente faz em Vida Simples. Então, muito obrigada a todo mundo que nos acompanha e nos apoia. E Karen, muito obrigada por vir bater esse papo com a gente. Obrigada por ter estado já na matéria, né, na nossa edição de junho, e por Obrigada. compartilhar tanta coisa legal aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço imensamente o carinho de vocês, é totalmente recíproco, viu? Muito obrigada. Muito Vou ter que amor, encerrar muito. o Instagram, não me derrubar. Dá vontade. Karen, Um muito beijo, obrigada. querida. Um beijo a todos, viu? Um beijo a Bom todos. primeiro dia de treino. Bom primeiro dia para todos nós.